Bom, pessoal, a primeira coisa que a gente vai falar aqui são sobre as bibliotecas necessárias para trabalhar com SQLite dentro da Unity, né? A gente vai precisar criar uma pasta plugins, que pode ser dentro da pasta Assets, e lá a gente vai ter três arquivos básicos: o Monodata SQLite DLL, o SQLite 3 DLL e o System Data DLL. Eu já coloquei no mural da disciplina. Essas são as bibliotecas que vão nos ajudar a conectar, e usar as funções de banco de dados, no nosso projeto. Então, vamos estar atento a esse projeto, tomando como base essas bibliotecas. Vamos lá, gente. Tocando o barco aqui, eu criei aqui 5 botões: um para inserir, um para editar, um para excluir, um para consultar um único registro e um para consultar todos. Eu estou simplificando ao máximo aqui as interfaces gráficas, o I, para a gente focar basicamente no script, ok? Então, observe que eu coloquei aqui na cena principal, na câmera principal, no Canvas, a gente tem todos os botões, né? Então, ficar atento a isso. Então, a segunda coisa é configurar esses botões e vamos seguir, ok? Gente, prosseguindo aqui, na pasta de projetos, eu tenho aqui o MySQLite-DB, que é o banco de dados que a gente vai guardar as nossas informações relativas, ao nosso banco de dados. Eu vou mostrar ele aqui no RAID SQL. Ele só tem uma tabela chamada inventário, que tem o ID, que está em alto incremento, o ID do item, que funcionaria como uma chave estrangeira, se a gente quisesse, o nome da arma e a quantidade. Nosso banco vai ser esse. Ele já está criado, como nós aprendemos em sala de aula. Ele já tem um arquivo lá, a gente vai trabalhar com ele, ok? Então, esse banco está nessa pasta aqui. Prosseguindo aqui, gente, eu tenho um banco de dados, que é o banco de dados que a gente precisa fazer um script de conexão. Então, aqui no Canvas, ó, eu tenho aqui já um script que está associado ao Canvas, que é o DB Connection, tá vendo? Que é esse aqui, ó. Provavelmente esse aqui, MyDB Connection. Deixa eu só verificar aqui. Não, pronto, é o de cá, ó. Vou dar 2 cliques aqui e vamos para uma discussãozinha a respeito dele, tá? Primeira coisa que a gente tem aqui nesse script que é fundamental, essas duas bibliotecas a gente tem que dar o uso para importar, que é o System Data e o System Data SQLite. Elas são obrigatórias. Vocês estão vendo que algumas bibliotecas aqui estão meio em cinza porque elas não estão sendo usadas, né? Vamos lá. Nossa classe MyDB Connection, ela tem algumas variáveis fundamentais. O IDB Connection, que eu chamei de conexão. O IDB Command, que é um comando. O iData Reader, que é o reader, ou seja, o que a gente lê do banco vai para um cursor de memória. E a DB File, que na realidade é o endereço para o banco, tá? Se seu banco for jogos, você vem aqui e chama jogos. Mas como meu banco tem esse nome, vai ser mantido isso. Então observe que eles estão aqui dentro da classe MyDB Connection, certo? É, Dentro do startar da cena, eu tenho aqui uma função que é o conectar. A implementação da função conectar está aqui embaixo. Eu vou tirar esses comentários aqui porque não fazem muito sentido agora, porque eu estava testando a criação do banco aqui via a linha de comando, coisa que eu não ensinei a vocês. Eu vou tirar aqui. Então, em que consiste conectar o banco? É uma conexão a um SQLite connection e o DB file, ou seja, essa variável aqui vem para aqui para dentro, certo? Agora a gente tem um comando a ser executado. Então, o comando vai ser o quê? Conexão create command. E finalmente a gente abre uma conexão com o banco. Esse conectar, ele serve basicamente para conectar ao banco de dados.
Ou seja, quando eu startar lá a minha cena, ele vai conectar ao banco de dados. Eu decidi criar os métodos para os botões e eu não estou criando esses métodos neste primeiro momento com parâmetros aqui. Eu não estou com parâmetros aqui, mas eu poderia fazê-lo, certo? Eu botei métodos genéricos, mas a gente vai poder fazer isso à medida que a gente trabalhar em sala de aula. Primeira coisa, a gente tem que ter uma string que é o comando SQL. E um pequeno detalhezinho é de não esquecer esse ponto e vírgula aqui dentro da aspas, certo? Quando a gente executa lá em qualquer outra ferramenta, a gente não dá o comando com ponto e vírgula, não esqueçam desse ponto e vírgula dentro da aspas, tá? Então, basicamente, a gente executa o comando de texto, que é query, ou seja, o comando SQL que a gente queria, e dá o bloco aqui, ó, comando execute no query. E eu botei um debug log e o console eu não preciso, né? Eu botei aqui, mas eu estava testando. Eu vou dar um salvar aqui e vou só mudar aqui de metralhadora para bazuca. Bazuca. E vou lá e vou rodar a cena e testar e vocês vão ver o insert funcionando. Olha, eu vou tirar esse MySQL Connector aqui, ó. Depois eu refaço esse script, porque ele tá dando conflito com o do SQLite. Quando dei aula de MySQL, eu retorno com esse script. Pronto, vou rodar agora. E já é um bom sinal. Pronto, olha, tá rodando aqui. Quando eu der o inserir, a gente vai vir aqui em log, ele inseriu aqui, ó. Inseriu o ID item 88 Bazooka 100. Se eu vier aqui para o meu banco, eu vou dar um refreshzinho aqui, ó. Bazooka, tá vendo? Na quantidade que a gente previu. Então, assim, o inserir está funcionando. Lembrando que está o inserir com parâmetros fixados, né? Se eu botar aqui 99, vou botar aqui drone com a quantidade de 40, ele vai rodar. Gente, vamos lá, voltando aqui para o projeto, o MyDB Connection, vamos agora aqui para o comando apagar. O apagar, basicamente, opa, é o de cá. O apagar, basicamente, eu vou colocar aqui, eu estou passando o ID que eu quero apagar, que vai ser a chave primária, e eu boto esse arrobinha aqui só para evitar o SQL injection, ok? E aí, aqui novamente, né, é o comando que você executaria lá no RedSQL com alguma aplicação. Ele vai pegar esse D8 e ele vai apagar, né? Aqui o comando de texto, que é a query. Aqui ele executa o comando e a mensagem de log. Eu não vou apagar o ID8, porque o ID8 eu já apaguei antes. Deixa eu apagar um aqui. Vou apagar o 18, que é uma metralhadora ali, né? Bom, então basicamente eu estou passando aqui o valor que eu vou excluir do ID. Ele vai executar esse comando. Aí vocês poderiam perguntar, Jorge, eu poderia pegar isso aqui e colocar direto aqui? Poderia, mas eu prefiro fazer separado, né? E aqui você tem um comando execute no query e aqui o debug log, né? Então assim, vou deixar eu salvar aqui, vamos rodar esse apagar.
Lembrando que vai ser o ID 18. Eu estou fazendo a versão mais crua possível desses scripts e depois a gente vai fazer os ajustes com passando parâmetros. Foram excluir agora, não foi? Ele excluiu aqui o ID 18. Vamos aqui no banco, dar um recarregar aqui. O 18 apareceu. Então funcionou, ok? O editar, vamos voltar aqui para o código. O editar, a mesma ideia. Eu passo um ID, que vai ser a chave primária que eu quero editar, que está aqui, e a quantidade que eu quero editar. Eu vou editar aqui para 90. Então é sempre aquela instrução. Eu passo a string, os parâmetros de valores que eu quero modificar ou setar. Lembrar que como é concatenação de string, é sempre esse maisinho aqui, nessa forma. Executa a query, o comando eu executo e uma mensagem de log, certo? Vou pegar o ID2 ali. Aliás, deixa eu pegar um outro ID aqui. Vou pegar o ID 20, que é drone, vou botar drone de ouro. E vou até mudar uma coisinha aqui que eu não tinha colocado. Vou botar aqui nome e eu vou colocar na mão mesmo aqui. É drone de ouro. Drone de ouro. Botar o maisinho aqui, pronto. Vamos ver o que vai acontecer lá com atualizar agora. Acho que tem que parar e rodar de novo, né? Senão vai dar problema. Ele tá dando um probleminha aqui, não reconheceu 90 nome. Alguma coisa ficou coladinha lá. Vamos ver o que aconteceu. Aqui, ó, ficou grudado isso aqui, ó, a quantidade. Então, a importância do espaço, né? Rodar aqui de novo. Ele deu um erro aqui em nome. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Ah, faltou vírgula, né? Faltou vírgula. Bom que estou errando aqui no vídeo, que vocês aí não erram na vida prática. Se o vídeo tivesse perfeito, vocês nunca iam perceber desses errinhos básicos. Ó, vamos lá agora rodar. Pronto, deu certinho. Tá vendo? Drone de ouro. Vou olhar, mostrar aqui no banco. Deu uma atualizadinha. Pronto, drone de ouro, né? E eu mudei lá a quantidade para 90. Finalmente, vamos fazer aqui, gente, uma rotina de uma consulta para apenas um registro de item. Aí eu só queria mostrar aqui que eu já criei uma classe aqui, ó, de inventário. E aqui eu tenho ID, item, nome e quantidade. Lembrando que na classe estão todas com a primeira letra maiúscula. Criei o construtor. Criei um construtor vazio para inicialização genérica, se for necessário. E criei um método toString aqui para imprimir é, os dados da classe, né? Os dados da classe. Então aqui eu tenho os atributos e eu tenho aqui os construtores e tenho um método para exibir informações, né? Se no vídeo estiver rápido, vocês dão uma pausa e depois dão uma olhadinha. Bom,
Em consulta, é uma consulta genérica. Observe que eu não estou passando o parâmetro. O parâmetro está aqui dentro, mas depois vocês poderiam mudar. Vocês poderiam botar aqui int id, certo? E o item, que seria equivalente a isso aqui, né? Sairia isso aqui e o valor que você passasse como parâmetro funcionaria. Eu estou deixando sem passar parâmetro para a gente usar os parâmetros aqui internos, né? Variáveis internas. Primeira coisa que eu fiz aqui, ó, eu fiz um construtor vazio para a classe inventário item. É esse mesmo construtor aqui vazio, tá vendo? Bom, é, vou consultar o item 2. Na realidade, eu acho que deixa eu escolher um outro aqui. Eu vou botar aqui o 14. E novamente aquele comandinho, né? O que é que eu quero exibir? Eu botei um select asterisco aqui, mas o ideal é ser id item, nome, quantidade, from inventário, que é o nome da tabela, onde o id, aí eu tô com esse arrobinho aqui do id item, tá? Isso aqui para evitar o que eles chamam de SQL injection, que são invasões. Eu executo esse comando SQL aqui nessa query e rodo aqui o comando. Bom, eu criei um header. O que é esse header aqui? A gente chama isso aqui de cursor de dados. O que vai acontecer? Como só tem um item cujo ID é 14, esse header ele vai apenas retornar um item. E ele pega um vetor de bytes dizendo assim, ó, na primeira posição, que é o ID, ele vai transformar numa string ou no inteiro. O segundo, ele vai transformar no inteiro. O terceiro, ele vai transformar ou pegar a string. E o quarto, ele vai pegar um inteiro. Se fosse float ou double, etc., você teria a função get. Só vou dar um exemplo aqui, ó. Get header, get os tipos possíveis aqui, tá vendo? No nosso caso aqui foi get int 32, né? Lembrando que ele, na ordem do select, é o elemento 0, elemento 1, elemento 2, elemento 3, que são esses valorizinhos aqui dentro, tá vendo? Depois que eu faço essa leitura toda, eu joguei aqui no item, que é um objeto de item do inventário. Aqui eu aplico o construtor pegando os valores. Como eu só li um registro, eu já fecho o header aqui. Eu dou um header close para liberar o cursor. E eu dou um debug log aqui para mostrar esse item lá no console. Deixa eu voltar lá. No console não, no debug, né? Deixa eu voltar aqui. Não salvei, né? Rodar aqui novamente. Eu nem precisava fazer, eu não mexi nem muito. Dei um consultar no 14. O nome é metralhadora e a quantidade de 100. Observe que aqui é o método toString lá da classe inventário item. É isso aqui, ó, que ele rodou, que é justamente isso aqui. Pois bem, gente, eu criei um consulta todos, que é exatamente o anterior sem o where id igual a alguma coisa, tá? É, só por uma questão de coerência, eu já falei isso a respeito disso do select asterisco, eu vou colocar isso aqui no lugar do select asterisco. Usei igualzinho, criei aqui ó, um item como variável interna, item 1. Podia chamar de item se eu quisesse, ó, que vai ser o item lá do inventário. E aqui eu inicializo o item
com novamente é igualzinho que está lá em cima, com as posições do que está sendo selecionado e dou um toString para ele exibir. Observe que a sequência é sempre o quê? Eu pego uma query, que vai ser um comando SQL, passo para o comando text, depois eu rodo esse execute header, no caso das consultas, e o header é o quê? Ele é um cursor que pega os dados. A única diferença aqui desse para o anterior é que ele vai gerar vários dados, certo? Então ele vai ter uma lista. Um comentário que eu botei aqui, eu não vou usar. Se eu quisesse, eu poderia adicionar cada item desse a uma lista. Eu criar um objeto de lista, e a gente pode ver em exemplos futuros. E toda vez que ele lê do banco uma linha, como resultado dessa consulta, ele adiciona numa lista, tá? Estou aqui fechando o header para ele não ficar ocupando a memória e vou aqui voltar lá para a nossa aplicação. Vou dar um consultar todos. Observe que ele mostrou todos, ok? Ele mostrou todos. Tranquilo? Então, assim, acredito que com esses códigos que a gente viu aqui hoje, a gente dá conta de começar a fazer o básico em relação ao banco de dados. Aqui eu não explorei junção de tabelas ou coisa do tipo, mas é um primeiro exemplo que a gente pode usar para ver esse potencial da conexão da Unity com o banco de dados SQLite. À medida que a gente for fazendo mais exemplos, eu tenho uma outra versão aqui que eu vou mostrar lá na frente, uma versão mais sofisticada, que eu não estou usando nesse exemplo, mas a gente poderia usar, que os construtores dos métodos, eu já estou passando os parâmetros aqui em cima, no inserir, tá vendo? E eu estou dando um tratamento aqui contra o SQL Injection, que a gente vai tratar isso lá na frente, tá? Mas não se preocupe com o MyDB é, Connection versão 2, que a gente não está usando ele nesse script, a gente só está usando o MyDB Connection, ok? Então, assim, dá para fazer tranquilo toda a aplicação do banco, e aí eu sugiro que vocês vejam no vídeo mais pausadinho, para vocês verem cada um desses trechos e executar. O programa que a gente está fazendo aqui, eu não estou fazendo a apresentação de dados aqui na tela, porque eu não tenho muita paciência em usar essas interfaces UI. Inclusive, eu estou usando interfaces UI que o legado é antigo. E eu acho que eu esqueci de só falar uma coisinha aqui no vídeo que passou batido, que é o seguinte, ó. Vamos lá, rapidinho, para eu não me perder aqui, ó. O MyDB Connection eu arrastei aqui para a cena principal e vocês já viram isso, né? Já viram que tá aqui na cena principal ele, ó. E para cada botão desse, vou pegar o exemplo aqui do inserir. O que é que eu fiz? Eu vim aqui em um clique, apontei para a cena principal e na cena principal ele pede para eu escolher uma função. Aí eu pego do MyDB Connection que foi um inserir. Eu acabei não fazendo isso. No editar eu fiz a mesma coisa. Apontei para a cena principal, né, para a câmera principal. Escolhi a função. Aqui foi o botão editar, que é atualizar. E eu fiz para cada um desses, escolhendo o método apropriado. Eu não tinha mostrado isso no vídeo, e aparece agora no final do vídeo, mas é a forma como vocês já estão acostumados a usar em motores 2D. Sempre que você implementa um método
para um componente, você aponta ali o, o script ou a porção do script, né, no caso, a função que você trabalha para funcionar aqui. Eu achei o vídeo da conta, do básico, e à medida que for fazendo os projetos integradores, vão surgir dúvidas e a gente vai tirando na sala de aula. A gente vai encerrar esse vídeo aqui, ok?